um pouquinho de comentário aqui no rostinho dela. Boa noite para essa mamãe. Boa noite, pessoal. Prazer falar com você. Eu estava mostrando para essas mamães quando você chegou agora, Nata. É assim, prazer poder falar com vocês aqui ao vivo, depois de tantos áudios, tantos momentos, mostrando para elas, né? E elas contando aqui que falando sobre os riscos por trás da maternidade. Né, que infelizmente às vezes a gente acha que não é possível emagrecer, que não é possível nesse momento, né, que muitas das vezes casamentos são perdidos, relacionamento, a gente se deprime, a gente se deixa, a gente se isola e incentivando mesmo. Então, assim, muito feliz em te receber aqui de coração mesmo, porque eu sei que você está aqui para poder ajudar essas mamães que você já esteve no lugar delas. É, estive no lugar dela. Aqui eu sou mãe de dois, né? E ainda sou empreendedora, tem uma loja. É o canto que eu tenho mais sossego, na verdade, né? Quando eu venho para cá. E eu consegui emagrecer. E foi super tranquilo, né? Para mim, foi Pois. tranquilo. Ela conta assim, gente, nessa tranquilidade, mas foram 14 quilos perdidos, hein, Renata? 14 quilos. Mais de 20 de medidas da abdominal. Foi mais de 20 centímetros de Nossa, medidas. isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar depois a foto dela para vocês, gente. Mas assim, você tá com um bebê, você falou que tem dois filhos. Eu tenho um de 7 e uma de 11. Um de 11 sete meses. meses e um de... Quando você começou, você tava com um bebê de quantos meses? Estava com 6 meses ela. 6 meses. Então você perdeu esses 14 quilos em quanto tempo? Em 3 meses, né, praticamente. A gente começou em novembro, aí em dezembro eu já perdi 8 quilos. Em Primeiro dezembro mês já já estava perdeu com logo 8. 8. E você estava amamentando? Eu amamento ainda. Ainda Eu amamenta. estava amamentando. Amamentação exclusiva? Não, até os 6 meses, né? Foi É. exclusiva. Sim, sim, Aí sim. agora é só o chamego. Ela nem. Só o chameguinho. Esse é o carinho. É tão difícil tirar, né? É. Mas faz parte. Toda mamãe passa por isso. E você falou assim que para você foi tranquilo. O que é que você pensou antes de começar, né? De pensar assim, não, eu vou conseguir emagrecer. O que estava passando na tua cabeça, no teu coraçãozinho? Eu já vinha tentando emagrecer, né? Na verdade, eu tinha 63 quilos. Aí eu entrei no programa com 70, que eu perdi esses 3 quilos, pronto, não Não tem perdia mais. mais. Ficou estagnado naquele peso e não saía mais. Aí depois você conseguiu. E é engraçado que eu falo muito com essas mamães. Eu digo, gente, é engraçado, o bebê nasce, né? Imagine assim, seu bebê nasceu, o seu bebê nasceu, você perdeu 3 quilos, depois você ficou com esse mesmo peso até completar, o seu bebê completar 6 meses e não conseguia perder mais nada. Eu perdi 4 quilos quando ela nasceu e recuperei os 4 quilos em menos de um mês. Porque Nossa, a gente amamenta, mas sente muita fome, né? Quando tá amamentando só, exclusiva, aí sente muita fome. No lugar de eu perder, que nem o povo diz, né? Que a gente perde, sim, eu vi foi ganhar. você começou a ganhar. Então você perdeu 4, recuperou os 4 e não conseguia perder mais nada. Aí Não quando conseguia você perder. entrou no primeiro mês, você perdeu 8. Perdi logo 8 quilos. E depois perdeu mais 6. Nos Chegando aos 15 dias, 14. nos 15 dias eu já desinchei, eu estava muito desinchada. Nos 15 dias eu perdi 4 quilos durante os 15 dias. Então, os 4 quilos que estava 6 meses tentando perder, em 15 dias já tinha conseguido perder. Já, Você passou fome ou comeu pouco? não. Nada. Até hoje eu não passo fome, não tem essa de. E hoje agora a gente já come de tudo, né? Eu vareio tudo já. Como pizza, como tudo. Porque quando dá vontade, a gente come. Agora, doce, que eu era viciada, eu não consigo comer mais. Eu como um chocolate, pronto, já. Não dá mais. Não, Não não sente consigo comer aquele mais a chocolate. compulsão, né? Não consigo, é enjoento. A gente sente enjoento, doce. Perfeita. E assim, foi quando a gente regulou o teu corpo através do GPS, né? Isso. Porque
Porque, assim, muitas das vezes as mamães falam assim, não, não é possível para mim, eu não vou conseguir emagrecer, né? É impossível, como é que eu vou conseguir se eu sou compulsiva, se eu sou ansiosa? E eu digo, gente, calma, você não é compulsiva, você não é essa pessoa. Você está se rotulando como essa pessoa porque o teu corpo está desregulado. É mais ou menos você tentar, eu até dei um exemplo aqui semana passada, é você tentar dirigir um carro com a marcha enganchada ali, atacar. Como é que fala, meu Deus, os homens me ajudem? Com a marcha para cima. O carro ele não vai responder. Então você tenta apertar no acelerador e ele não vai. É a mesma coisa de uma pessoa que está com o corpo desregulado. Então por isso que a semana de emagrecimento ela é muito importante, né? E engraçado que a Nonata, né? Eu conversei contigo, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, não lembro. Mas eu conversei contigo pelo WhatsApp dos exames, foi ontem. Dos exames. E eu, assim, quando eu vi seus exames, eu falei, gente, os exames dela estão perfeitos, ela só precisou ajustar a vitamina D. Então você nem teve que fazer, nem teve custo a mais, né? De ter que investir, usar suplementos, foi tudo de uma forma com alimentação bem tranquila mesmo. Eu tive diabetes gestacional durante a gravidez. Imagine, imagine. Então, só através da alimentação, que foi apropriada para o seu GPS, a gente regulou o seu organismo, né? Deu E você conseguiu uma perder. qualidade de vida, né, pra gente. Porque quem tem uma correria, que nem a vida da gente, você tem uma qualidade de vida excelente. A gente não sente dor, eu sentia muita dor abdominal, dor nas pernas por causa do excesso do peso. E hoje em dia eu já não sinto mais isso. Tenho a gente tem disposição. Eu não estava adiando a academia há muito tempo. Aí essa semana eu comecei a academia, que eu fazia só em casa os treinos. Aí essa Olha, semana eu gente, comecei a academia. que bacana você falar isso, porque, olha, falando da nossa semana da aula 1, eu falei, ó, que um dos erros era a gente achar que o exercício físico emagrece. Então, hoje eu vou falar de um dos erros. E eu mostrei para vocês o seguinte, eu sempre vou ser uma defensora de exercício, faz muito bem pra gente, pra nossa saúde, isso é óbvio. Mas não é um exercício que vai te fazer emagrecer. Primeiro a gente regula o corpo e depois, quando você tiver energia, tiver disposição, estiver se sentindo bem com você, você faz exercício. Olha o caso da Nonata, ela conseguiu perder os 14 quilos sem fazer exercício. Na verdade, ela não fazia, não foi, Nonata. Depois você começou a fazer em casa, sua energia começou a É, vir, você começou a fazer algo em casa. E ontem ela veio para academia, ela começou a fazer exercício. Porque o corpo pediu, né? eu exercício em casa já não é mais o suficiente, né? A gente sente Uhum. aquela vontade demais. Pois é. Mas, assim, o que que você diz, assim, que você, se não fosse esse exercício, você conseguiu perder 14 quilos. Então, como eu digo, né, muitas das vezes a gente precisa, por quê? Se sentir bem com a gente. Então, assim, você acha que você se sentir confortável em botar uma roupa de academia antes para ir fazer, para fazer academia? Por isso que eu fazia em casa, né? Eu já não. Na verdade, eu só usava roupa de grávida quando eu estava com uns 70 quilos, né? Eu só usava roupa de grávida, que minha roupa não cabia em mim. E, eu, Muitas nem entravam. e olha, gente, como eu falo assim, né? No caso dela, você vê, né? A 70 quilos. É porque isso vai muito da altura, né? Tem mães que chegar a Eu 70 tenho, quilos. eu tenho 1,51 de altura. É bem baixinha, é muito baixinha. Por isso que eu digo assim, essa questão de peso, porque tem mães que 70 quilos já vai ser o peso dos sonhos. Mas isso é muito relativo, porque vai da altura, né? Vai do tamanho. Quando eu falei contigo mesmo, eu falei assim, ó, que fui liberar o mapa 2. Qual é o seu objetivo? Não, já cheguei na minha reta final, já cheguei no meu objetivo. Né? Então a gente tem um ano de acompanhamento, Tanto, 3 meses. tanto nas medidas já tá o que eu queria, como no peso. A cinturinha tá assim, A cinturinha perfeita. tá perfeito. Você achou que em tão pouco tempo, quando você entrou logo, você iria ter um resultado assim? Não, porque eu já tinha ido para nutricionista antes, né? E aqui a gente não, aqui em casa a gente nunca teve essa alimentação que não é saudável. Sempre foi comida, a gente tentava ser o mais saudável possível, né? Uhum, Até por causa do meu bebê, meu menino de 7 anos. Quando ele nasceu, a gente já começou a mudar a alimentação por causa dele, né? uhum. Aí eu disse, então, como eu não perdo peso se eu não como besteira? A gente não come besteira, não tem refrigerante aqui em casa, ninguém bebe. Pizza é uma vez no mês, e olha lá. Olha, você trouxe um ponto bem interessante, porque tem muitas mães que falam assim: ah, eu não como tão mal assim, por que eu não estou emagrecendo? Aí eu de novo vou falar do GPS, gente, porque às vezes o seu corpo está desregulado e você precisa de uma alimentação específica para esse momento que você está vivendo agora. Então a alimentação ela tem que ser específica e tem que ser na combinação estratégica.
Você percebeu que os alimentos são bem parecidos com o que você já comia? Uhum. E como é que ela não conseguia emagrecer? Eu, eu não senti dificuldade justamente por isso, que era o que eu já tinha costume de comprar. A maioria das coisas já. A gente já tinha costume de comprar. Agora só não sabia comer do jeito certo, né? Não sabia combinar, não sabia que o corpo estava intoxicado, no sentido que muito retido, precisando de uma alimentação detox, anti-inflamatória. Tem um O momento, anti-inflamatório, para mim, foi o que alavancou o meu emagrecimento. com Porque certeza. depois dele, eu fui descobrindo que estava me fazendo mal, que quando eu comia, o que é que me inflamava. Foi através Os 15 dias foram o que foi crucial para mim, né? As outras eu não sei, mas para mim foi os 15 dias iniciais, foi o que fez eu cair na real, o que eu precisava fazer realmente. Você percebe que sua relação mudou? Assim, você se sente mais feliz para cuidar do seu filho, na sua casa também? Com certeza, muda totalmente, porque a gente muda, né? Muitas coisas que afetavam a gente já nem não afeta mais. Ninguém nunca está satisfeito com a gente, né? Aqui, por exemplo, o povo já está falando que eu estava doente, que tinha emagrecido muito rápido, perguntando se eu estava doente. Eu disse, não, eu só fiz uma dieta e estou feliz do jeito que eu estou. Eu estando feliz, estava suficiente para mim. O que os outros pensam não importa. Mas é porque, assim, infelizmente, né? Sempre vão ter pessoas para falar. O que importa é, assim, como você falou, é o seu corpo. Como é É que o que a você, gente, o que a gente se sente bem, né? né? Se a gente está se sentindo bem, é o que importa. Não, e assim, você, né? Tem pessoas às vezes que estão ali para puxar a gente para baixo, porque se você, a gente tem que fazer essa análise em que sentido, gente? Poxa, eu trabalho melhor, eu raciocino melhor, eu cuido melhor do meu filho, eu me relaciono melhor com meu marido, eu tô tendo disposição para ir na academia, uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu perdi 14 quilos, a minha cintura tá fininha, meu corpo é outro. Como é que isso vai ser ruim, gente? Não tem como ser ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas realmente falam, né? No sentido assim, inclusive quando falam, poxa, você não pode emagrecer nesse momento com um bebê pequeno. Como é que você não pode desinflamar o seu corpo, se nutrir melhor? Você ouviu isso? Muita gente falava da amamentação, né? Você não vai conseguir alimentar seu bebê por causa que você está sem comer. Eu disse, gente, eu não passo fome. Eu não parei de comer. Eu como normalmente, como qualquer pessoa. Qual é a regra do nosso? Eu não digo regra, eu digo assim. É proibido passar fome. Eu deixo bem claro isso, né? É proibido passar fome. E é um dos erros que eu comentei lá na nossa semana também. Já estou contando o segundo, o exercício físico, tá, gente? E um dos que eu falei também foi esse. Em que sentido? É proibido passar fome. É proibido mesmo. Porque se você passa fome, você diminui a qualidade do seu leite materno, você diminui o seu leite materno e você também não vai conseguir emagrecer. A pessoa que passa fome, a pessoa que come pouco, ela desacelera o seu metabolismo, ela deixa de nutrir o corpo dela. E como defesa, quanto menos você come, sabe o que acontece? Ai, tô de dieta, vou comer só um franguinho grelhado e um arroz integral. O que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo sem nutrientes, comendo pouco, ele começa a acumular gordura, principalmente na região abdominal, para fazer com que você sobreviva. Se teu corpo te vê em risco, do nada você baixa a caloria demais, ele vai achar que você está realmente você está em risco. Ele para te deixar bem, porque ele precisa de energia de comida para o seu coração bater, para o seu coração funcionar, para o seu cabelo funcionar, tudo bonitinho. O seu corpo precisa de comida, são nutrientes. O nosso corpo é feito de nutrientes. Você deixa de dar esses nutrientes no seu corpo, ele desacelera e o que vai acontecer com você? Engorda, porque ele vai achar Não que você tá em imagino, eu pelo risco. menos fiquei estagnada, que nem eu, né? Eu não engordava, mas também não emagrecia mais, né? Estava Uhum. estagnada. Não. Então, assim, olha, protege, é o que eu digo lá, o que é que eu falo para vocês lá? Eu digo, ó, protege a sua mente, cuidado com o que você escuta, porque é de dentro para fora. O que importa é de dentro para é como o seu corpo está. O que importa é dentro da sua casa. O que é que você está ouvindo dentro da sua casa? O teu marido melhorou a relação? Você está dando uma alimentação melhor para o seu filho? Você está se sentindo mais com energia? Você está se sentindo mais disposta? Você está se sentindo mais feliz quando você se olha no espelho? As suas roupas, você está se sentindo mais confortável? Isso que importa. Porque comentários ruins sempre vão acontecer. Às vezes são pessoas que gostam da gente. Principalmente na internet, né? Você posta qualquer coisa, sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar. Se você for escutar isso aí, você vai viver em função dos outros. Eu já sou ao contrário, nem escuto o que os outros falam. Tá? E Ninguém me apoiou. Quando eu comecei a fazer essa dieta, ninguém me apoiou.
Ninguém Ninguém. falou, ai, vai, ninguém. Foi minha própria vontade. Eu disse, eu preciso disso, eu preciso cuidar de mim. Tem, tem duas crianças que necessitam de mim. Eu não posso ficar doente. Meu principal objetivo era isso, ficar saudável. Para eles. Porque eu sou o ponto seguro deles, né? Aí eu fui buscar ficar saudável da melhor forma possível. Parabéns. E tem uma frase que tá bem famosa na internet agora, né? Já ouvi várias vezes, que é justamente assim: você é o contato de emergência do seu filho, né? Então, Isso. assim, nós somos o contato de emergência do nosso filho. Quando ele precisar, ele só vai contar com a gente. Ele pode ter outras pessoas, mas é a gente. E assim, trazendo esse gancho, Donato, porque eu já estou fazendo uma revisão do que foi visto na aula um, né? Então, assim, eu falei da janela de oportunidade de emagrecimento, que não aproveita um erro, né? Falei da questão do exercício, falei de passar fome, que é proibido. E outro gancho é justamente esse, né? Que eu mostrei para as mamães lá, que eu digo assim, muito cuidado, porque assim, infelizmente, ao procurar, inclusive, profissionais tradicionais. E quando eu digo isso, eu não quero apontar um profissional numa minha classe de forma nenhuma. Mas, infelizmente, até pela falta de informação, né, pela falta de estudar realmente o que é o corpo da mulher, as particularidades, as pessoas dizem que não é o momento. Mas se você fosse debruçar, se você jogar, você não precisa nem por aqueles artigos, mas se você jogar e perguntar qual é o melhor momento, tá no Google, tá no site de pesquisa, para a mulher emagrecer, é justamente quando o bebê está pequeno. É nutrindo o corpo, é dando o melhor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque, assim, às vezes a gente vai ouvir o errado. Porque as pessoas associam o emagrecimento a passar fome. Eu entendo essas pessoas. Então, às vezes, quando você escuta de um marido, né? Você escuta da sua mãe, que é uma pessoa que te ama, você escuta de amigos, elas estão querendo o melhor para vocês, porque na cabeça dela, você vai passar fome e você vai comer pouco. Porque ela acha que emagrecimento é isso. Então, quando eu digo assim que eu faço um grande evento, porque eu faço um grande evento, eu faço 300 mil lives, eu venho aqui, eu venho meio-dia, eu venho de noite, eu trago vocês, eu mostro vocês lá. Tem milhares de mães inscritas, os grupos estão lotados. E é justamente para trazer essa linha de conscientização e mostrar, não é passar no fome. Eu falei para a Nonata, a Nada falou, eu repito essa frase no programa 300 vezes, é proibido passar fome. Então, quando as pessoas falam, às vezes não é por mal, é porque elas acham que você vai sofrer. E não é sofrendo, é regulando o corpo. Então, assim, peguem o GPS de vocês, preencham, não deixem a vida de vocês ficar ruim. É possível emagrecer após ter filho, Nonata? Com certeza. E na correria, né? É uma comida básica. Aqui eu faço a minha comida o mais básico possível. E saudável. Já deixo uma parte, a carne preparada, pré-preparada, e o resto eu faço na hora. Perfeito. É porque você regulou seu corpo. Então, assim, quando você regula seu corpo, até a força de vontade ela vem. Então, assim, amanhã eu vou ensinar as mamães como é que elas vão conseguir preencher o GPS, vão ver quais são as partes mais importantes do corpo que precisam de atenção, tá bom? E eu agradeço de coração você vir aqui, contar pra gente, compartilhar, incentivar. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque você ouviu outros depoimentos de mães, né, que te incentivaram no passado. Com certeza. E Assim, quando a gente tá bem com a gente quer que as outras pessoas fiquem do mesmo jeito, né? E, claro, da primeira vez que me chamaram, eu não pude vir, que ela estava mesmo na fase da dentição, aí não me largou de jeito nenhum, não tive como aparecer, mas hoje deu certo. então, assim, de coração, obrigada mesmo, tá? Por vir aqui incentivar e contar. Como você falou, né? Quando a gente tá bem com a gente quer jogar pro mundo. E que a gente realmente consiga mostrar para essas mulheres que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Que a gente consegue ser saudável, que a gente consegue estar bem, que a gente consegue se olhar no espelho, que a gente consegue vestir as roupas que a gente deseja. E que não é a maternidade de fato, tá? Tchau, gente, boa noite. Tchauzinho, beijo.